rosto de leão, uma testa de diamante e um coração incendiado. Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Chegando aqui mais uma cesta de pão, uma mensagem para você ser edificado durante o seu final de semana. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio de seu Filho. Uau, esse texto esclarece a Bíblia, ou seja, até que viesse o seu Filho, Deus falou por meio dos profetas. Não que agora Deus não tenha falado ou não continue falando por meio do dom profético, mas aqui fica evidenciado que na pessoa de Jesus nós temos as respostas para todas as coisas. Mas a importância que eu gostaria de dar é acerca da forma com que Deus quer falar conosco, as muitas maneiras com que Deus usa para falar conosco. Deus usa a natureza, Salmo de número 8, Davi fala, quando olho para as estrelas, a obra das tuas mãos, então leva ele a uma reflexão. E o profeta Zacarias, quando Deus se revela a ele, capítulo 6, ele vai dizer que, na verdade, Deus dá uma visão para ele de cavalos, de cores variadas, e ele diz, Senhor, o que são? O que está acontecendo? E aí o anjo diz, calma Zacarias, no momento certo eu explico para você. Então a ênfase hoje é falar sobre isso, ou seja, a linguagem tipológica, a linguagem alegórica, a linguagem até mesmo literal, que muitas vezes vai aparecer na Bíblia, e uma linguagem que é a profética. E dentro da linguagem profética, quero trazer uma mensagem que é fruto também de uma pregação. Muitas vezes a gente vai a algum lugar e leva essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus falará com você. Então, bora lá, vamos falar sobre o profético. Falando de linguagens, amado, ou das formas com que Deus fala, uma das mais conhecidas é a linguagem tipológica. Ou seja, quando no Velho Testamento Deus usa materiais, situações, pessoas, para que elas representem Jesus. Vamos dar um exemplo em tipologia, lá em Josué capítulo 2, verso 18, acerca de Raabe, a prostituta, que vai receber dos espias um pedaço ali de corda, um cordão vermelho. E eles dizem para ela, olha, coloca na porta da tua casa e traz aqui para dentro as pessoas. E todo aquele que passar aqui, toda pessoa que estiver dentro da casa não será destruída. Esse cordão vermelho não é Jesus, mas é uma tipologia de Jesus. Ou seja, agora o que nos guarda não é um cordão na porta da nossa casa, é o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Amém? Isso é uma tipologia. Alegoria é uma segunda forma com que Deus falava conosco. 2 Samuel capítulo 12, quando o rei Davi se afastou da presença de Deus por causa da sua natureza, do seu pecado, Deus vai usar o seu profeta para chegar a ele e contar uma história. Nessa história ali tem um homem rico, um homem pobre, um homem que tinha muitos animais e um que só tinha uma ovelhinha, um animal ali que dormia com ele, que estava junto dele. E ali o profeta vai usar essa história para revelar o pecado de Davi, que Davi era o homem rico que se apoderou da mulher do homem que era Urias. Quando chega nos dias de Jesus, Jesus vai usar a linguagem das parábolas. Na verdade, se a alegoria queria revelar os personagens, as parábolas desejam e tinham por princípio revelar uma ideia, o reino de Deus. Quando Jesus falava com pescadores, falava que o reino era semelhante a uma pesca de rede. Quando ele falava com agricultores, ele usava elementos relativos ali a essa técnica, a essa prática que sempre existiu da semeadura, por exemplo. Me chama muita atenção Lucas 15, porque vai narrar ali uma trilogia de parábolas, as três tentando, ou com o propósito de revelar o mesmo assunto, que é o desejo de que as pessoas sejam alcançadas. Então ele vai ter a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Por último, e não menos importante, é onde eu gostaria de falar, a linguagem profética. E nós sabemos, amado, que o profetismo, ele não é misticismo, mas é a linguagem do céu na terra. Então nós sabemos que tem muito exagero por aí, nós sabemos que tem coisa até maligna no meio.
Mas a igreja precisa assumir a sua responsabilidade de procurar nas Escrituras a verdadeira forma profética de Deus agir e de Deus falar. Propriamente nos 5 ministérios, e que não acabaram, que estão escritos em Efésios 4:11, Jesus vai dizer que ele deu, ou Paulo vai dizer que Jesus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses ministérios continuam. No caso do apostólico, os apóstolos de fundamento acabaram. Que tipo de apostólico nós temos hoje? Nós temos uma vertente que é o missionário, o apostelo, que ele é enviado com uma missão. E nós temos o bispo. O bispo, o que seria? O episcopo. É aquele que, após fundar igrejas, ali estabelecer pastores, ele faz como Paulo. Ele zela pela vida destes líderes, como Paulo fez com Timóteo, por exemplo. Esse é o grande ministério apostólico. Mas não é esse o assunto. O assunto é o profético, é o profetismo. Então, ele não acabou. O profético continua fluindo nas nossas vidas, continua sendo uma linguagem do céu na terra. Amém? Dentro da linguagem profética, nós temos a palavra liberada profética. Isaías 38 fala que Deus soprou aos ouvidos do profeta para ir até o rei Ezequias e liberar ali sobre ele uma sentença. Então isso é uma voz profética. Nós temos a visão profética, quando Deus dá ao profeta a capacidade de antever coisas que acontecerão no seu tempo devido. Então Deus deu a Balaão, se bem que Balaão é um falso profeta por causa do seu coração, dos desejos que ele queria, mas ele não errou as profecias. E ele vai dizer assim: eu vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Ou seja, ele está falando do descendente de Jacó, ele está falando de Jesus. Então, nós temos já a palavra e a visão. E uma outra forma de falar é o ato profético. O ato profético é uma maneira de Deus falar com a nação. Ou seja, ele pegava um dos seus profetas e fazia com que a vida dele se tornasse a própria mensagem. Se nós olharmos o livro de Oséias, é quando Deus manda um judeu, né, ou um israelita, na verdade, casar-se com uma prostituta, parece que ele está se contradizendo, porque ele dizia que não era para um homem ter relações com a prostituta. Na verdade, está usando o profeta como uma visão. Assim como Oséias está sendo representado pelo Criador, essa mulher que ele vai tomar na prostituição chamada Gomer, ela representa Israel, que ao invés de estar casada com Oséias, ela se prostitui com outros homens, que são os deuses das outras nações. Então aqui tem uma linguagem, um ato profético da vida de Oséias. Eliseu, segundo Reis capítulo 13, vai dizer que Eliseu pede para o rei Jeoás abrir as janelas e atirar flechas. É óbvio que só atirar flechas parece que era uma coisa inútil, mas ali era um ato profético de fé. Estava revelando a vitória de Israel sobre os sírios. E por último, o próprio Isaías, capítulo 20, verso 2, Deus manda com que ele andasse nu. E ali tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? De que Israel estava com a sua nudez, não estava vivendo literalmente como Deus quis. E aqui, na mensagem agora propriamente dita aqui, 3 aspectos do profetismo na identidade da igreja moderna, da igreja dos dias atuais. E aqui nós usamos essa simbologia que você viu lá no Instagram, né? Um rosto de leão, uma testa de diamante e um coração incendiado. Eu fico impressionado com a criatividade do pessoal lá que consegue fazer ali, dentro de uma chamada, colocar todos esses 3 elementos. Vamos lá. Como seria esse rosto de leão? O que esse rosto de leão ele significa para a nossa igreja? Uma igreja que não se intimida. Amém? Mateus 16:18 diz que é uma igreja que avança contra as portas do inferno. Quando nós falamos de leão, e é uma palavra que algumas vezes também é usada para representar o próprio inimigo, mas nós temos que olhar sempre o contexto. E nos vários contextos, muitas vezes o leão é apresentado como o quê? O rei das selvas. É aquele que não se intimida. Então, se você chegar aí e ver no zoológico, algum animal pode estar preso, enjaulado, pode estar velho. Mas quando ele ruge, o zoológico para. É porque o seu rugido revela o tamanho da sua ousadia. Não se intimida com nada, meu irmão. E olha só, mas Apocalipse 5, versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chore.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ora, se ele é o leão da tribo de Judá, isso é um termo bem conhecido, e nós agora, por causa da fé, nós estamos como família de Deus, por meio de Jesus, agora nós também somos leões. Aleluia. É isso aí, meu irmão. Não estou falando aqui de arrogância e nem de prepotência. Estou falando que se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, então nós estamos nele também. Amém? Então, a igreja, ela precisa ter esse entendimento, esse rosto de leão. A igreja não pode se intimidar, a igreja precisa avançar. Então, nós vivemos tempos de frieza espiritual, nós vivemos tempos de grandes desafios, e a igreja não pode se intimidar com as ciladas do inimigo, com as estratégias mundanas, para que venha paralisar a igreja. Amém? Então, uma igreja que avança e que não se intimida. Uma igreja que tem a testa de diamante. Uma igreja que não se corrompe, não negocia os seus valores. Deus diz para o profeta Ezequiel: te fiz com o rosto duro como diamante. Vai, fala com eles, mesmo que eles não aceitem, mesmo que cause algum medo para você, você tem uma unção profética, um chamado para falar e denunciar todo o pecado. 1 Reis 21 vai falar de um homem chamado Nabote, que tendo uma pequena vinha vinculada, junto, próxima ao palácio do rei Acabe, o rei Acabe queria essa pequena área de terra. Ele não estava feliz com o palácio, meu irmão, porque tinha algo naquela pequena vinha que ele não tinha dentro do palácio. Mas ele não conseguia compreender que era a presença de Deus. E ele tenta negociar com Nabote. Diz assim: me vende isso aí, e ainda despreza. Vou fazer aí uma hortinha para mim. E a resposta de Nabote é a resposta que a igreja tem que dar hoje. Longe de mim negociar os valores ou a herança do meu pai. Então, uma igreja que não se corrompe, não negocia os seus valores. Ah, mas vai dar mais gente se nós fazermos assim. Ah, nós vamos ter uma aceitação maior da sociedade se nós tivermos ou liberar tal procedimento, dizermos, pervertermos as escrituras em troca de benefício. Negativo, meu irmão, tá fora. Tá fora, porque nós somos uma igreja profética que não negocia os seus valores. E por último, um coração incendiado. Aleluia. Uma igreja que possui paixão e fervor pela presença e pela glória do Senhor. Apocalipse 2 vai falar acerca de que essa paixão ela já não existia mais em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja cristã, séria, trabalhadora, com estudo, com conhecimento, uma igreja que era experiente, passou por várias provações, que rejeitou doutrinas erradas, mas ela estava sem paixão, ela estava sem brilho. E nós não podemos ficar assim. Se você, na igreja, individualmente, se você como pastor, o líder, você perceber que a igreja está perdendo a paixão, nós devemos clamar novamente. Nós devemos nos esforçar, nos humilhar, ver onde está errado, alguma situação, e buscarmos de novo essa alegria, essa paixão, esse contentamento. Jeremias capítulo 20, verso 9. Quando penso em não falar em ti, vem um fogo cerrado em meu peito. Isso vai dar base para uma canção do Alessandro Vilas Boas, uma canção bem conhecida da igreja. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Essa um pedacinho de pão para você se alimentar. Eu sei que você está vinculado a uma igreja, eu sei que você tem o seu tempo devocional com Deus, e quisera Deus, essa mensagem também chegue a alguém que ou está afastado dos caminhos, ou que ainda não teve uma experiência real. Quem sabe olha ainda para o cristianismo como religião, e isso também é um pouco culpa das lideranças nossas, né? Nós, como líderes, devemos buscar apresentar o evangelho, não como uma religião, não como uma mudança de estrutura de fé ou de crença, mas sim um local onde as pessoas são transformadas e são adotadas como filhos de um Deus que é amor, mas também é justiça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa porta, por essa ferramenta que se abre. Eu te peço, Pai, que teu Espírito possa revelar o coração de cada pessoa que está ouvindo, compartilhando dessa mensagem. Não, Senhor, um misticismo, não algo de forma infantilizada de pregação,
Assim, Senhor Deus, que nós possamos entender esses 3 aspectos de uma igreja profética. Eu abençoo agora, Senhor Deus, cada irmão que está ouvindo, cada irmão que está vendo, e que o seu coração seja incendiado, não pela mensagem, mas pelo dono da mensagem. Que ela esteja firme nos seus propósitos e que ela avance sem se intimidar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Grande abraço, pessoal, e fiquem com essa imagem aí na sua cabeça. Tenha sonhos, não é sonho perturbador, mas é sonho despertador. Você faz parte de uma igreja profética, que tem o rosto de leão, a testa de diamante e o coração incendiado. Um grande abraço, fica na paz.